Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 44, Cego de Jericó, que é justamente esse o tema. Eu sou Amaral e farei o estudo com vocês. Vamos então começar a nossa leitura. O cego de Jericó, dizendo: "O que queres que eu faça?" E ele respondeu: "Senhor, que eu veja." Lucas capítulo 18, versículo 41. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando e, sentindo a aproximação do mestre, pôs-se a gritar, implorando misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor: "O que queres que eu faça?" À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isto: "Senhor, que eu vejo." A propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando às margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós. Abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas, porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário, a nossa alegria imortal. Meus irmãos, as passagens vinculadas aos processos de cura de Jesus, para mim como médico, são sempre de uma riqueza exemplar. Atualmente, no atual estágio de conhecimento que nós temos, alguns desses milagres já podem ser lidos segundo o entendimento da física. E nós já temos, então, uma série de perspectivas sobre os desdobramentos científicos que representam cada um desses milagres. E esse entendimento extraordinário, diga-se de passagem, só carece de um detalhe: é como se consegue força para tamanhas ações. Obviamente que nós sabemos que essa força é por essa iluminação desse irmão maior. Mas eu gosto muito dessa passagem do cego de Jericó, também por ser oftalmologista. Essa passagem, a maior parte de nós sabe que é uma passagem daquilo que constitui o que nós chamamos de evangelho sinóptico, isto é, passagens que são repetidas em alguns evangelhos. Na leitura do texto, Emmanuel nos traz a citação de Lucas, capítulo 18, versículo 41. Na verdade, em Lucas, essa passagem inteira, o cego de Jericó, é capítulo 18, versículo 35 a 43. Para quem quiser ler também em Marcos e Mateus, eu pessoalmente gosto mais de ler lá em Marcos. Em Marcos é no capítulo 10, versículos 46 a 52, e em Mateus, no versículo 20, no capítulo 20, nos versículos de 29 a 34. E aí, por que eu gosto mais da leitura de Marcos? Primeiro, pelo seguinte: vamos contextualizar esse texto para que a gente possa entender aonde os autores, Emmanuel e a psicografia de Chico, querem nos levar. Primeiro, Marcos cita o nome desse cego. E qual a diferença disso tudo? É porque é um dos raríssimos casos dos milagres de Cristo em que nós sabemos o nome de quem recebeu o milagre. E o nome deste cego é relatado por Marcos como sendo Bartimeu. E isso
na língua hebraica, significa dizer literalmente o filho de Timeu. E aí isso é super interessante. Por que é super interessante? Porque nós temos um termo que é, ao mesmo tempo, semita, o bar, de filho, e grego, que é do Timeu. Inclusive, o Timeu é uma das obras de Platão, uma das obras mais estudadas de Platão. Então, tem toda uma representação de conhecimento e de entendimento sobre o que representa a terminologia desse nome. O segundo ponto é que Jesus está com seus discípulos em uma viagem, antes da festa da Páscoa, em uma viagem que sai de Betsaida, e Betsaida significa dizer também em hebreu a casa da pesca, então é um lugar extremamente humilde, em que muitos dos apóstolos que acompanhavam Cristo eram pescadores nessa cidade. E de Betsaida eles estão migrando para Jerusalém via Jericó. Inclusive em Betsaida, também em Marcos, só que agora no capítulo 8, versículos 22 a 3, nós temos uma outra cura de um cego, outro caso para oftalmologia, que é a cura do cego de Betsaida, também extraordinário, em que nós temos mensagens belíssimas de nós sairmos do comodismo e do entendimento dessa misericórdia divina extraordinária do Filho de Deus. Então, nessa viagem, ao passar perto de Jericó, ele encontra, então, este cego, este mendicante, que insistentemente, a despeito de toda a comunidade no seu ao redor está lhe tolhendo, ele, de forma muito direta, ele vai até Jesus e ele diz o que precisa. Ele clama, dizendo exatamente aquilo que necessita. E ele não utiliza muitos recursos linguísticos para isso. Isso nos chama a atenção, Tati, de que a gente precisa ser mais simples na forma de nós nos direcionarmos ao Pai. Não há necessidade de nenhum tipo de rebuscamento, porque muitas vezes a gente acaba fazendo leituras farisaicas que se transformam em preces. É uma coisa tão longa, tão pesarosa, tão cheia de detalhes e de requintes, que a gente acaba por fugir do que objetivamente a gente precisa. É preciso nós termos intimidade com o Pai. E se nós não tivermos intimidade com o Pai, esses rebuscamentos de relacionamento social, eles mais vão nos parecer afastados do que próximos do Pai. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção é que nessa passagem, especialmente na leitura do Evangelho de Marcos, ele se levanta, quando ele é chamado, Jesus, para poder identificá-lo, ele se levanta e quando ele percebe que Jesus efetivamente vai lhe dar atenção, a única coisa que ele tinha era o manto dele. Insisto, o título está dizendo, era um mendicante. A única coisa que ele tinha é um manto. Ele levanta, estica os braços, joga o manto fora e diz para Jesus exatamente o que ele quer. Que é, Senhor, que eu veja. E qual é a simbologia disso? A simbologia é justamente diferente daquele rico que vai perguntar a Jesus o que fazer para segui-lo. Esse aqui, a única coisa que ele tinha, tudo que ele possuía, era o seu manto. Ele joga fora tudo e diz, Senhor, eu vou te seguir. A mensagem fica muito clara. Porque a partir desse momento a gente percebe que seguir a Jesus, seguir a mensagem evangélica do Cristo Jesus, seguir aos ensinamentos do Pai que estão inseridos de uma forma lúdica e pedagógica no Evangelho do Cristo, significa dizer que este Pai de amor tem misericórdia por todos nós, mas é absolutamente indispensável que nós, em nossa caminhada, tal como Bartimeus, em nossa caminhada evolutiva espiritual, nós precisamos estar dispostos. É preciso uma ação objetiva nossa para que haja o processo dentro de nós. Não basta o Pai nos amar. Não basta Ele querer para nós o melhor. É preciso também que nós queiramos. E quando a gente tem esse desejo profundo, essa fé verdadeira, esclarecida, consciente
daquilo que é o que é para ser realizado, nós realizamos isto. É o processo da oração ou da meditação com finalidade útil, através da realização objetiva das ações que competem a cada um de nós. Insisto, sempre quando falo de que se nós observarmos a terminação da palavra oração, a terminação da palavra meditação, está inserido o contexto de realização, de ação. É preciso que aquele que ore, realize. É preciso que aquele que ore, faça. É preciso que haja ação objetiva a nós. Não basta ajoelhar-se, orar, clamar e aguardar que o milagre vai acontecer. Existe nesse ínterim um ponto específico de, após ajoelharmos como questão de respeito ao Pai, é preciso que nós levantemos e com as forças de nossos pés e de nossas pernas, nós possamos fazer um movimento dentro do qual todo o nosso corpo vai caminhar para frente, vai se movimentar para frente, vai seguir em direção ao Pai. É preciso que em nós haja essa ação. E essa ação, para acontecer, é preciso que nós saiamos de nossas zonas de conforto. Não é um processo simples, não é um processo fácil. Não estou dizendo que quem está dentro da zona de conforto esteja agindo de forma equivocada. Cada um está no seu tempo. Mas é importante que, para que nós possamos dar o próximo passo, para que nós possamos chegar à próxima casa, como se for aquela brincadeira de amarelinha de nossas infâncias, para nós passarmos à próxima casa, é preciso que nós utilizemos as nossas forças de forma consciente, desejando fazer diferente. Meus irmãos, se eu quiser ver o mundo de cor diferente e utilizar um óculos com lentes azuis, eu todo o tempo vou ver o mundo com a sombra da cor azul. Para que eu veja de outra cor, é preciso ou eu colocar óculos com outras lentes, ou tirar o óculos com lentes azuis. Mas é preciso que eu realize alguma coisa. É preciso que eu faça diferente para que eu possa ter resultados diferentes. Se eu continuar a fazer as mesmas coisas, eu terei os mesmos resultados. Ah, é falta de amor do Pai? Não. É preciso que nós façamos a nossa parte. Sem que nós façamos a nossa parte, jamais obteremos a tão desejada evolução espiritual. O processo de reforma íntima é individual? Sim. É intransferível? Sim. É inadiável? Sim. Mas, acima de tudo, é consciencial. Eu preciso estar absolutamente convicto de que eu quero fazer diferente para atingir resultados diferentes. Eu preciso estar absolutamente convencido por mim próprio de que eu tenho toda a capacidade de realizar tudo aquilo que eu preciso para que as corrigendas necessárias das diferentes provas e expiações, o que cada um de nós experimentamos de forma didática, de forma pedagógica e de forma homeopática dentro do amor divino e que se nos apresenta em cada reencarnação possa ser vencida. O poder, meus irmãos, está em nós. E por que o poder está em nós? Porque nada nem ninguém pode nos separar do amor do Pai. Eu vou repetir 3 vezes isso, porque é fundamental que cada um de nós escute. Nada nem ninguém pode nos separar do amor do Pai. Nada nem ninguém pode nos separar do amor do Pai. E por que eu falo isso? Porque tudo se pode naquele que nós temos a nossa consciência. E a nossa confiança no Pai. Meus irmãos, muito obrigado. É sempre um grande prazer estar aqui conosco. Essa foi nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. Amanhã estudaremos o capítulo 45. Paz e luz para todos.